Minhas senhoras, meus senhores, ilustres componentes desta mesa, a quem eu saúdo através do presidente desta sessão, Antônio Marcos, do Popular COR, que também dirige estes trabalhos. Eu penso que a razão de ser usada a palavra nesta solenidade tem a ver com a possibilidade de também eu dar as boas-vindas como cidadão de Santo Antônio de Jesus, que sou desde 1986, a essas três personalidades, cuja biografia aqui foi a de cada um tão ricamente exposta. Nossa vereadora Fátima Benfica, bióloga, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-governador Paulo Souto. Eu estou convencido de que essas três personalidades vêm enriquecer sobremodo a vocação deste município como berço de grandes personalidades, a exemplo de Landulfo Alves, de Elias Alves, de Rômulo Almeida, dos meus saudosos amigos Renato Machado e o Cizino Queiroz, e para me restringir apenas a um dentre os muitos amigos que eu tenho aqui, a um dentre os muitos vivos amigos que eu tenho aqui, mencionar meu colega de turma do ginásio, do clássico, na faculdade de Direito e amigo de toda a vida, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Gorgônio José de Araújo Nelo, que aqui está como parlamentar ao lado do líder das oposições na Câmara dos Deputados, o ex-prefeito de Salvador, eleito sucessivas vezes como o melhor prefeito do Brasil, acompanhado de sua esposa Márcia e de sua filha Manuela, o nosso Antônio Baçaí. Na outra ponta, o nosso Maurício Trindade, deputado federal, e aqui também o Paulo Aze, deputado estadual. Portanto, essa é uma sessão que conta, além de todas essas personalidades ilustres, prefeitos, vereadores, empresários, profissionais liberais, com personalidades de escola no Parlamento da Bahia e do Brasil. E depois de dizer isso, eu acho que a coisa mais adequada que eu tenho a fazer é a de ilustrar a magnífica palestra do professor Alex Costa com um poema que foi construído pelo maior poeta da língua portuguesa, não apenas o maior poeta brasileiro, o maior poeta da língua portuguesa, e que nasceu aqui, perto daqui, Antônio Frederico de Castro Alves, que escreveu 6 poemas sobre o 2 de julho, sendo que o derradeiro e o definitivo, aos 21 anos de idade, depois de já haver produzido Vozes da África e Navio Negreiro. E vejam o que é que o poeta, como o poeta diz, Castro Alves, na linguagem dos deuses, como ele traduziu na linguagem dos deuses a magnífica palestra do professor Alex Costa. E eu proclamo aqui, sobretudo os mais jovens, de ao chegar em casa, nos seus computadores, baixarem este poema, Ode ao 2 de julho, e lerem com muita atenção, para que os senhores percebam que esse é de fato o poema heróico mais belo de que eu tenho memória. Disse o magnífico Vaz, descrevendo a cena que se desenvolveu no dia 2 de julho de 1823, na famosa Batalha de Cabrito e Pirajá. Disse ele: era no 2 de julho
a pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte, pálido, cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito: qual dos gigantes morto rolará? Debruçados nos céus, à noite os astros seguiam da peleja no incerto fado. Era a tocha ao fuzil avermelhado, era o circo de Rômulo Vasco Chão. Por palmas, o troar da artilharia, por feras, os canhões negros rugiam, por atletas dois povos se batiam, enorme anfiteatro era um pregão. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir diante do passado, a liberdade em face à escravidão. Era a luta da águia e do abutre, o pugilato da razão contra o erro, o duelo das trevas e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita, e as bandeiras como águias eriçadas se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Todo de espanto, cego da metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgiu no espaço, e as brisas forasteiras nos verdes leques das gentis palmeiras foram cantar os hinos do arrebol, lá no campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina: eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu que com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sagravas a coluna e a terra, sagravas livre a nova geração. Eras tu que erguias, subida na pirâmide, formada pelos mortos de cabrito, um pedaço de gládio no infinito, um prato de bandeira na amplidão. Muito obrigado.